Olá pessoal, sou o professor Garcia Júnior e você está no canal Entendendo a Arte. Não esquece, se você gostar do vídeo, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, pode comentar à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o Barroco europeu. O século XVII foi uma época de enormes transformações em toda a Europa. Politicamente, o período testemunhou a ascensão de líderes e governantes autocráticos, dispostos a se vangloriar de sua imensa riqueza, cálices com joias incrustadas, tapeçarias com fios de ouro e espirais arquitetônicos são característicos dessa extravagância. Ao mesmo tempo, as obras de Newton e Galileu produziram inovações históricas no mundo da ciência, enquanto a filosofia de Descartes transformou a ideia do lugar que o homem ocupava no mundo. A maior revolução, contudo, aconteceu na religião, com a liderança dos papas em Roma sendo questionada pela Reforma Protestante. O cristianismo ocidental foi dividido e a Igreja Cristã Católica Romana tentou recuperar sua autoridade combatendo a fé protestante, reformulando-se e expressando os novos conceitos por meio da arte. As estratégias dessa contra-reforma foram anunciadas durante o Concílio de Trento, 1545-1563, que enfatizou a divulgação dos ideais religiosos por meio das imagens com mais exatidão na representação de narrativas bíblicas e com obras que podiam despertar um fervor religioso renovado. E a arte barroca originou-se na Itália no século XVII, mas não tardou a espalhar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. A arte é um meio para as pessoas frequentarem as igrejas, dando um apelo aos sentidos. O termo barroco é de origem espanhola, barroeco, aplicado para designar pérolas de forma irregular. O termo barroco era, inicialmente, depreciativo e foi cunhado por uma geração posterior de críticos que pretendia desonrar a arte que os havia precedido. A palavra significa disforme, absurdo ou grotesco e se refere às formas tipicamente fluidas e infinitas associadas ao estilo. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista, movimento histórico e artístico que veio anteriormente. É uma época de conflitos espirituais e religiosos, ocasionados pela contra-reforma da Igreja Católica, combatendo a reforma protestante. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. O termo é usado para designar a arte, a arquitetura e a música que sucedeu à Baixa Renascença e precedeu o Rococó, visto como uma reação ao estilo maneirista do fim do século XVI, no qual o idealismo clássico deu lugar a uma beleza plácida. O barroco é associado principalmente à arte feita sob encomenda para a Igreja Católica. É caracterizado pela decoração pesada, o design complexo, porém sistemático, e a aplicação abundante de luzes e sombras. Corresponde a uma evolução das formas clássicas do Renascimento, influenciada por uma sociedade em crise, surgida no contexto da Contra-Reforma e das guerras religiosas. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas: o bem e o mal, Deus e o diabo, o céu e a terra, a pureza e o pecado, a alegria e a tristeza, o paganismo e o cristianismo, o espírito e a matéria. Podemos citar como características gerais da arte barroca, como o emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio e razão. Uma busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas e contracurvas e colunas retorcidas, vistas principalmente na arquitetura. O entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura. Fortes contrastes de luz e sombra, o que em italiano nós chamamos de efeitos chiaro-scuro ou claro e escuro. Pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu ou estar no local retratado, tal a aparência de profundidade conseguida.
Podemos citar como características da pintura barroca a composição assimétrica em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. O acentuado contraste de claro e escuro, conforme já foi dito, transmitindo uma expressão muito forte dos sentimentos. Era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade e dramaticidade na cena. Ser mais realista, abrangendo todas as camadas sociais. A escolha de cenas no seu maior momento de intensidade dramática. Dentre os principais pintores barrocos, nós podemos citar Michelangelo Merisi da Caravaggio. O que melhor caracteriza sua pintura é o modo revolucionário como ele usa a luz. Ela não aparece como um reflexo da luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador. Andrea Pozzo realizou grandes composições de perspectiva nas pinturas dos tetos das igrejas barrocas, causando a ilusão de que as paredes e colunas da igreja continuam no teto e de que este se abre para o céu, de onde santos e anjos convidam os fiéis para a santidade. Diego Velázquez, além de retratar as pessoas da corte espanhola do século XVII, procurou registrar em seus quadros também os tipos populares do seu país, documentando o dia a dia do povo espanhol num dado momento da história. Peter Paul Rubens, nascido na Antuérpia, região da atual Espanha, além de um colorista vibrante, se notabilizou por criar cenas que sugerem, a partir das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas, um intenso movimento. Em seus quadros, é geralmente no vestuário que se localizam as cores quentes, o vermelho, o verde, o amarelo, que contrabalançam a luminosidade da pele clara das figuras humanas. Rembrandt van Rijn, nascido na Holanda, o que dirige nossa atenção nos quadros deste pintor não é propriamente o contraste entre luz e sombra, mas a gradação da claridade, os meios tons, as penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensa. Johannes Vermeer foi um pintor holandês que também é conhecido como Vermeer de Delft ou Johannes van der Meer. Vermeer viveu toda a sua vida na sua terra natal, onde está sepultado na Igreja Velha Oudkerk de Delft. É o segundo pintor holandês mais famoso e importante do século XVII, atrás apenas de Rembrandt. Os quadros de Vermeer são admirados pelas suas cores transparentes, composições inteligentes e brilhantes com o uso da luz. O século XVII foi um período conhecido como a Idade de Ouro holandesa, devido às espantosas conquistas culturais e artísticas do país nessa época. Roma é a cidade mais ligada ao barroco. Ela se tornou um centro internacional de produção e debate artísticos e, graças à presença do papado, de encomendas de obras de arte. Artistas de toda a Europa iam a Roma para estudar as antiguidades clássicas e a arte da Alta Renascença, principalmente as obras de Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio da Urbino. Graças aos ambientes de trocas culturais das cidades, os ideais e as características visuais do barroco se espalharam pela Europa quando os artistas voltaram para casa depois de suas peregrinações criativas. As obras de dois mestres italianos, Michelangelo Merisi de Caravaggio e Annibale Carracci, foram as maiores responsáveis por dar início a esse período. Embora nenhum dos dois artistas tenha nascido em Roma, ambos trabalharam na cidade. Em sua cidade natal, Bolonha, Annibale Carracci, junto ao irmão Agostino e o primo Ludovico, fundou uma academia de arte que promovia o compromisso com a verdade, estimulando o desenho das coisas vivas e o estudo das antiguidades clássicas. O estilo de Carracci é repleto de movimento, dinamismo e cor. Vamos citar algumas características da escultura barroca. O predomínio das linhas curvas, dos drapeados das vestes e do uso do dourado, muito na forma da talha dourada. Os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. As obras que melhor exibem as características estilísticas da arte barroca são as esculturas e os projetos arquitetônicos de Gian Lorenzo Bernini. Ele dominou o cenário artístico em Roma com seus projetos exuberantes, dinâmicos, teatrais e orgânicos. Sua mais admirada escultura, o Êxtase de Santa Teresa, no altar da Capella Cornaro, em Roma, é notável pela sensação de movimento e pelo apelo à compaixão do espectador.
feita em mármore, bronze, vidro e afresco, e combinando elementos arquitetônicos e escultura, a imagem de Santa Teresa está caída num arrebatamento quase erótico. Características da arquitetura barroca. A arquitetura barroca encontra-se em edifícios religiosos, onde se queria refletir a imponência da Igreja Católica e atrair os fiéis, e em edifícios civis, como os palácios, cuja grandeza servia para reafirmar a autoridade dos reis absolutistas. Principais características da arquitetura: fachadas e interiores de linhas curvas e contracurvas para mostrar movimento, simetria das formas, porém mantendo um certo equilíbrio no movimento, decoração exuberante com pinturas nos tetos e paredes, baixos relevos, azulejos, mármores e a talha dourada. A arte barroca europeia influenciou muito os movimentos artísticos que vieram depois, como o rococó, por exemplo, reforçando as características de luxo exagerado e detalhes rebuscados, ou mesmo aqueles que negavam seu estilo opulento com algo mais solene e equilibrado, como foi o neoclassicismo, que você pode ver numa aula aqui no canal. A arte barroca é um dos conteúdos mais importantes para o conhecimento geral da pintura, arquitetura, escultura e até mesmo na literatura, e para entender o contexto histórico em que aconteceu. No Brasil, a influência do barroco foi fortíssima, deixando uma herança cultural presente até hoje, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais essa videoaula. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E não esquece de deixar o teu like para que a gente possa reforçar o canal e atingirmos mais pessoas. Valeu!